14º de 44 dias lendo a Bíblia inteira. Hoje eu li o livro de 2 Crônicas. Eu sou Eliane Tomelin e meu método de leitura é o método auditivo, uma forma de leitura que pode mudar a sua prática de leitura. E eu uso o aplicativo TTS Reader. É muito bom, tá? 2 Crônicas conta a história dos reis de Judá. Desses reis que eu vou colocar aqui agora, dá uma olhadinha. Qual desses você já conhecia? Qual desses você admira? E qual desses você tem alguma curiosidade para contar aqui nos comentários? Deixa aí. 2 Crônicas possui 36 capítulos e 822 versículos. Capítulo 1. Salomão, ainda adolescente, pede sabedoria a Deus ao invés de riquezas. Capítulo 2. Salomão se prepara para a construção do templo. Capítulo 3. A construção do templo começa. Uma curiosidade, esse templo foi construído no local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. É um lugar santo. Capítulo 4. Utensílios e móveis são feitos para o templo. Capítulo 5. A Arca da Aliança é colocada no templo. No capítulo 6, fala sobre a dedicação ao templo e a oração de Salomão intercedendo a favor do povo. Capítulo 7. Deus responde a Salomão que ouvirá o clamor do seu povo caso eles não demonstrem arrogância. Capítulo 8. Salomão constrói cidades e fortalezas. Não foi só o templo que ele construiu cidades também. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão e fica impressionada com a sua sabedoria. Capítulo 10. O reino se divide após a morte de Salomão. Roboão, filho de Salomão, se mostrou insensato e isso levou à divisão do reino. Capítulo 11. Roboão tenta manter o controle sobre Judá. Capítulo 12. O reino de Judá é invadido por Sisaque do Egito. Roboão então se arrepende das coisas que ele fez e volta os seus olhos para Deus, mostrando que nunca é tarde para se arrepender. Quando o reino foi dividido, Roboão ficou com uma parte, que Roboão é filho de Salomão, e Jeroboão, que era só um soldado, ficou com outra parte, e eles se tornaram inimigos ali. No capítulo 13, Abdias enfrenta o Jeroboão em batalha, não o filho do rei Salomão, o Jeroboão. No capítulo 14, Asa se torna rei e promove reformas religiosas. No capítulo 15, o profeta Azarias encoraja o rei Asa e ele pede para que eles tirem todos os objetos que não são religiosos dentro do templo, retirando dali então todos os ídolos. Exemplo poderoso de uma renovação espiritual. No capítulo 16, Asa faz aliança com Ben-Hadad ao invés de confiar em Deus. Por isso, ele teve sérios problemas, como a fuga do exército de Israel e uma doença grave. No capítulo 17, Jeosafá se torna rei e busca o Senhor. Uma curiosidade é que Jeosafá trouxe levitas para ensinar o povo. Educação espiritual é fundamental. No capítulo 18, o rei Josafá se une ao rei Acabe, que é o marido da Jezabel, antes da batalha de Ramote-Gileade. O rei Acabe morre nessa batalha. No capítulo 19, Josafá é advertido por seu filho Jeú e reforma o sistema judicial. Ele instituiu juízes para garantir a justiça. Um exemplo importante para líderes até hoje. No capítulo 20, o rei Josafá enfrenta uma grande ameaça militar. Ele orou e jejuou e Deus enviou grande confusão entre os inimigos. Foi uma vitória divina. No capítulo 21, Jeorão se torna rei e faz mal aos olhos do Senhor. Uma curiosidade, o seu reinado trouxe desastre para sua família e para a nação. No capítulo 22, cita que Acasias reina brevemente sobre Judá. A sua aliança com a casa de Acabe levou à sua destruição. Cuidado com as alianças com quem você anda, as más companhias. No capítulo 23, Joás é coroado rei após ser protegido pelo sacerdote Jeoada. Ele iniciou seu reinado fazendo reformas religiosas. Isso foi muito significativo após anos de idolatria. No capítulo 24, Joás restaura o templo, mas depois ele se desvia. Que pena. Ele foi influenciado por maus conselhos. Sempre devemos buscar a sabedoria. No capítulo 25, Amazias reina e desafia Israel em batalha.
A sua derrota só mostrou que confiar nas suas próprias forças é queda na certa. Devemos sempre confiar em Deus. No capítulo 26, o rei Uzias busca apoio no Senhor e prospera. A sua história nos ensina que a humildade diante do Senhor traz muita perseverança. Mas uma coisa triste é que lá no finalzinho ele se desvia, tá? Ele caiu na armadilha do orgulho. No capítulo 27, Joatão governa com justiça, mas não remove os ídolos. No capítulo 28, o rei Acás faz alianças ruins e traz a desgraça para Judá. No capítulo 29, o rei Ezequias traz reformas religiosas importantes. No capítulo 30, o rei Ezequias celebra a Páscoa com todo o povo. No capítulo 31, o rei Ezequias organiza o culto novamente. No capítulo 32, Senaqueribe invade Judá. Mas Ezequias confia em Deus, o que trouxe uma vitória sem luta. O capítulo 33 conta a história do rei Manassés, que se arrependeu após ser levado cativo. Precisa ser preso para se arrepender, gente? No capítulo 34, o rei Josias descobre o livro da lei que estava perdido, que é o Deuteronômio, e promove reformas profundas. O capítulo 35 mostra como o rei Josias celebrou a Páscoa de uma forma como nunca foi celebrada com o povo. E no capítulo 36, o exílio babilônico foi anunciado ao povo, devido à sua desobediência. Esse final mostra que as promessas de Deus são profundas, mas os seus avisos também. E assim eu termino a resenha do livro de 2 Crônicas e o próximo livro será Esdras. Fui!